significa uma conexão. Yoga é isso, é você se conectar. Entretanto, como você vai se conectar? Esse que é o ponto, né? Como eu falei, no Bhakti você se conecta através dos mantras. Você canta, você faz kirtana, você canta, e você faz shravana, você escuta. Então você utiliza muito os sentidos externos, né? E em algum momento também você utiliza os sentidos internos, que é o smarana, que é uma meditação, que você vai meditando, né? Já no Ashtanga, você usa os processos purificatórios iniciais, né, de Yama Niyama, que é esse processo de realmente purificar, né, tanto externamente, purificar o corpo, né, e purificar também internamente, purificar a mente. Só que para você praticar o Ashtanga Yoga, você deve. A ideia é que você tenha o coração purificado. Ou seja, para praticar Ashtanga de uma maneira mais clássica, de uma maneira onde você consiga mais benefícios, você precisa de uma purificação do coração. Já o Bhakti é diferente. O Bhakti, a devoção, você não precisa de tanta purificação no coração. O Bhakti é mais abrangente. Então qualquer um pode praticar, qualquer um pode cantar, qualquer um pode oferecer o seu alimento a Deus, né? O Bhakti é uma conexão direta, né? Através da devoção, através do amor, né? Por exemplo, no Ashtanga, no Guiana, você para de tomar as coisas, de pegar as coisas. Isso é a característica principal. Por quê? Porque você vai trabalhar muito Guiana, que é o conhecimento, e Vairagya, que é a renúncia. Então você não quer mais pegar coisas, porque você viu que o mundo material ele é muito problemático, né? Então, Krishna no Bhagavad Gita ele vai falar Dukkhalayam Ashvajvatam. Ou seja, ele fala que o mundo material ele é miserável, Dukkhalayam, e ao mesmo tempo ele é temporário, né? Então, isso é uma característica do mundo material, né? Por mais que você queira fazer muitos arranjos nesse mundo material, né, sempre dá problema, sempre dá errado. Assim, errado no sentido que você vai sempre ter uma certa dificuldade. Essa é a característica desse mundo fenomênico, desse mundo que agora nós vivemos, né? A yoga, ela tem que estar realmente ciente disso. Quem pratica yoga, ele tem que ter essa concepção que o mundo material não é um local para você realmente permanecer aqui. Então existem quatro metas da vida, né? Segundo a filosofia védica, né? Que a arta. Arta significa que você está se protegendo, que você está pegando coisas, isso é arta. Então, por exemplo, você no mundo material, você não pode viver sem ter o mínimo, né? O mínimo para a sua sobrevivência, para a sua proteção. Isso é arta. Cama significa a luxúria, cama. Cama é luxúria, ou a gente pode também traduzir como gratificação sensorial. De certa maneira, nós temos esse objetivo na nossa vida humana, que é gratificar os nossos sentidos, né? Então, nossos sentidos, né, eles devem ser gratificados. Por quê? Existem os vishayas são os objetos dos sentidos. Então, por exemplo, você tem a visão e você tem os objetos dos sentidos, né? Então, você, por exemplo, experimenta um alimento, né, muito saboroso, você está desfrutando desse alimento. Os seus sentidos, né, a língua, né, o paladar, no caso, né, quer dizer, os órgãos dos sentidos e os sentidos, eles estão desfrutando de um objeto de sentido, que pode ser, sei lá, um sorvete, um chocolate, qualquer coisa. Você está desfrutando, isso é a tendência natural. Então, de alguma maneira, nós queremos desfrutar. Por exemplo, nós vamos ver uma bela paisagem, né? Isso é um desfrute. Você sobe na montanha e você vê o pôr do sol. Você está desfrutando com a sua visão, né? Isso é uma coisa natural. Quando você vê a lua, você acha linda, né? E você fica deslumbrado, você está desfrutando da visão da lua, né? Você pode desfrutar de coisas assim no toque, né?
você toca coisas assim macias, ninguém gosta de tocar coisas muito ásperas, e assim sucessivamente. Isso é Kama, então a gente precisa disso para sobreviver, né? É, Depois tem Dharma. O Dharma é outra meta da vida, que é o Dharma. O que é o Dharma? Dharma significa dever, significa ética, significa que você precisa estar enquadrado em alguns deveres da sua prática da yoga. Por exemplo, um Ashtanga Yogi, né? Ele que pratica Ashtanga, ele tem o seu Dharma. O Dharma, qual é o Dharma do Ashtanga Yogi? É ele controlar os sentidos, ele controlar a respiração, né? Ter consciência do seu corpo, da própria respiração, pranayama, né? Ou seja, ele em algum momento ele não respirar, né? Isso é pranayama. Você realmente não precisar de respirar em alguns, por exemplo, sei lá, em alguns minutos você não respira. Isso é muito bom para a prática do Ashtanga Yoga, né? E, e claro, Dharma, existem deveres, né, que a gente pode hoje, né, estender esses deveres, né, para a nossa sociedade, religião, enfim. Mas o mais importante é que você tem uma ética. Você tem uma ética com a natureza, você tem uma ética com o ser humano, com os outros animais, não é assim? É o Dharma. Dharma é dever. Dharma significa. O sânscrito tem muitos significados por uma mesma palavra, né? Dharma também significa a natureza das coisas. Esse é o Dharma. Por exemplo, o Dharma da água é que ela molha, o Dharma do fogo é que ele queima. Ou seja, é o dever. Então, por exemplo, nós temos um Dharma. Qual é o nosso Dharma? A alma tem um Dharma. O dever da alma é ela ter uma relação com Deus. E isso é através de yoga se pode fazer. Você pode fazer isso com Bhakti Yoga, com Ashtanga Yoga, com Dhyana Yoga, Dharana, não importa. Você pode ter uma conexão com Deus e isso você está cumprindo o seu dever. E a gente fala Deus, né? Aí você pode falar Krishna, você pode falar Jesus, você pode falar o infinito, a luz. Alguma coisa superior deve se conectar conosco. Por quê? Porque nós temos esse Dharma, nós temos esse dever de uma conexão superior. Porque a alma, ela precisa disso. Mas agora, o que acontece agora? Agora nós estamos num meio ambiente diferente, um meio ambiente onde nós somos influenciados pelo meio ambiente. Então, ser influenciado pelo meio ambiente significa que você adquire também as qualidades do meio ambiente, né? Por exemplo, essa é a natureza do ser humano. Se você vai na Índia, bom, um dia, sei lá, quem já teve essa experiência vai ver que eles comem muita pimenta, né? Eles adoram pimenta, é uma coisa assim que é uma coisa compulsiva para eles. Por exemplo, a mãe, né? Ela coloca pimenta, né, no seio para amamentar o bebê. Imagina, é uma coisa assim que nos doces tem pimenta em tudo. E se você vai no Brasil, por exemplo, a gente, sei lá, a gente gosta muito de arroz com feijão, uma coisa assim, né? Mas se você, um indiano, ele não entende isso. Quando ele vem aqui, ele não entende comer um arroz com feijão sem pimenta, para ele é horrível. Assim, ele come, não sente nenhum prazer. E a gente, quando vai lá, a gente come a comida que aparentemente pode ser muito gostosa, mas está cheio de pimenta, você não consegue experimentar o sabor daquilo. Por quê? Porque nós somos seres influenciados pelo meio ambiente, né? Já o animal é diferente. Quando você pega uma vaca, ela come capim aqui, ela come capim na Índia. Na Índia ela não está querendo comer pimenta. Se dá pimenta para a vaca, ela não quer. E aqui, por exemplo, se dá arroz com feijão, ela pode até comer, mas ela quer capim, ou seja, ela é um ser que come capim aonde ela estiver. Nós não. Então o nosso Dharma, ele é influencial, ou seja, a nossa posição constitucional, ou seja, a nossa alma, ela é influenciada pelos elementos externos, né? Então, por exemplo, como eu falei, a natureza da água, ela é molhar, né? Mas se você, por exemplo, congela a água, né, a baixa temperatura, ela se solidifica, vira gelo. E aí, com o gelo, você não consegue fazer muitas coisas, né?
Você consegue talvez esfriar os alimentos. Você não consegue, por exemplo, cozinhar com gelo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir tomar banho com gelo, nem lavar o carro, nem molhar o jardim. Mas é água. Gelo é água. Só que você não consegue fazer quase nada com gelo, correto? Mas quando você esquenta o gelo, ele vira água de novo. Então, é isso que eu quero dizer. O Dharma é a função natural das coisas, e o nosso Dharma da alma é uma conexão com Deus. Então, agora nós estamos, de certa maneira, um pouco desviados do nosso verdadeiro Dharma. Então, a yoga, Bhakti Yoga, qualquer tipo de yoga, ela visa resgatar a nossa posição constitucional, nossa posição natural, uma posição de conexão com Deus, com o transcendente, né? E a outra meta da vida é moksha. Moksha significa a liberação. Ou seja, que você precisa se liberar. Se você está no mundo material, você precisa sair do mundo material. Você não pode ficar no mundo material eternamente. Ou seja, claro, a gente entende, né, que as almas, na nossa perspectiva, né, a alma ela vai transmigrar, né, ela vai de um corpo para o outro. Né? O Cristo ele fala isso, ele fala que quando você tinha um corpo de criança, de neném, não é isso? Você é criança, pequenininho, depois você tem um corpo de jovem, depois você tem um corpo de adulto, um corpo de uma pessoa velha, e depois você abandona o corpo. Então, no Bhagavad Gita, que é realmente uma literatura básica para qualquer pessoa que pratica yoga, né, que tem uma conexão com a yoga, ele fala, assim como você passa Derinoismin Jathadehe Kumara Jhavana Jara Tata Derrantara Praptidiras Tatra Namuhyati. Então o Bhagavad Gita ele fala isso. Ele fala que se você passa de um corpo para o outro, da mesma forma que você trocou de corpo quando você nessa vida você trocou de corpo várias vezes nessa visão, né? Então, da mesma forma que você abandona roupas velhas, você aceita roupas novas, você troca de corpo. Isso é uma lei natural, né? E tem gente, por exemplo, que não acredita nisso. Ah, não, eu não acredito na reencarnação, não acredito que eu vou nascer de novo. Tudo bem, isso não tem problema, não acreditar. É como também tem pessoas que não acreditam na lei da gravidade. Ah, eu não acredito na lei da gravidade. Tudo bem, mas se você pular, né, daqui, você vai cair. Se você jogar um objeto para cima, ele vem ao solo. É a lei da gravidade. Quer dizer, antes, né, de Isaac Newton ter escrito a lei da gravidade, ela já existia. Ele só escreveu. Né? Tá, a história diz que ele estava lá, a maçã caiu nele, né? Aí ele teve e aí ele escreve essa lei da gravidade, que os corpos, né, são atraídos para o centro da Terra, tudo bem. Mas na realidade isso já existia. Então, essas metas da vida, né, ou seja, essas funções da vida que todos têm que fazer de uma maneira ou de outra, né, elas são importantes para nós. Mas o mais importante é o quê? É você realmente estabelecer uma conexão com Deus, estabelecer uma conexão com a divindade, com o transcendente. Isso é yoga, né? Então, a yoga, ela serve para quê? Não é simplesmente uma atividade onde você vai fazer algumas posturas, algumas asanas, ou que você vai, sei lá, ter um corpo forte, saudável. Não, não é isso. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas olham dessa maneira, desse prisma. Mas não é isso. A yoga é muito mais. A yoga é um processo de conexão mesmo, né? É um tipo, é uma religião, ou seja, é uma conexão da alma. Isso é yoga. Yoga não é algo para você ficar forte. Claro que a yoga, as asanas vão deixar você forte. Né? Mas o que é asana? A asana significa que você vai oferecer o seu corpo, ou seja, a asana é uma postura que você mantém por um determinado tempo, aonde você está fazendo um oferecimento. Né? Isso é asana. Então você faz a postura da árvore, você faz a postura da cobra, enfim, você vai fazer tanto a Surya Namaskar, né? Então você vai agradecer. Então Surya Namaskar, por exemplo, deveria ser feita quando o sol começa a nascer. Então você faz a Surya Namaskar. Você não vai fazer a Surya Namaskar à noite. Você pode fazer,
Só que não é isso. É quando o sol nasce, você vai agradecer ao sol, porque sem o sol nós não somos nada. Ou seja, você tem que ter sol, né? E aí a gente faz a Surya Namaskar. Então, yoga é uma forma, ou seja, a asanas é uma forma de entrega. Você oferece algo para Deus, né? No Bhakti Yoga você oferece o quê? Você oferece o seu coração, você oferece a sua devoção, né? Ou seja, você oferece os mantras. Por quê? Porque quando você canta os mantras, né? E como eu falei, esses mantras podem ser cantados, né, em qualquer tipo de yoga e assim se faz, né? Você vai cantar os mantras e esses mantras eles vão criar uma conexão com Deus. Por quê? Mantra significa man significa mente e tra significa liberar. Então você precisa liberar a sua mente, né? E aí a gente entende, qual é a definição? Patanjali, ele no seu Yoga Sutra dá uma definição ele fala, né? Yogasthita Vrit Nirodha. Ele fala, se você quer praticar yoga, você tem que deter as funções mentais, né? Ou seja, a yoga para praticar yoga você tem que tranquilizar a mente. Se você não tranquiliza a mente, você não consegue você não consegue praticar yoga, né? Então existem várias maneiras de você deter as suas funções mentais, né? E a gente utiliza os mantras, né? O pranayama é uma forma, né? Dharana, dhyana, né? Pratyahara, você, por exemplo, se afastar dos objetos dos sentidos, é uma forma de você deter as funções mentais. Imagina que existem objetos dos sentidos que nos atraem tanto, que tiram toda a nossa atenção, não é assim? E se você se afasta desses objetos dos sentidos, né, você vai controlar melhor a mente. Só que, se você se afasta dos objetos dos sentidos, né, e ainda mantém a mente nos objetos dos sentidos, né, você tem o risco de perder a sua meditação. Krishna ele fala isso, Vishaya Vinivartante Niraharashaya Dehina. Ele fala, você se afastou dos objetos sentidos, mas você mantém a mente nos objetos sentidos. Isso não é o correto, ou seja, isso não é a perfeição. A perfeição é o quê? Você se afastar dos objetos sentidos, né? Ou mesmo que você esteja perto dos objetos sentidos, e essa é a diferença do Bhakti Yoga, que o Bhakti Yoga ele não tem tanto essa tendência se afastar muito dos objetos sentidos, né? Por quê? Porque ele oferece os sentidos, né, a Krishna, a Deus. Ou seja, essa é como a diferença, né? Já nos processos, né, de Guiana, de Ashtanga, né, Dhyana, são processos onde é interessante se afastar dos objetos sentidos, é interessante você estar sozinho, é interessante você ficar meditando sem falar com ninguém. Vipassana, você não fala com ninguém, não fala nada, é como Mauna. Mauna, você sabe, é um voto onde você não fala nada, né? Já o Bhakti Yoga não tem muito isso. O nosso Mauna, por exemplo, é cantar. Então, por exemplo, vamos fazer Mauna. Então, a gente vai cantar Hare Krishna, cantar mantras, né? E você vai também falar o Bhagavad Gita, falar o Bhagavata, ou seja, as nossas escrituras. Isso é nosso Mauna. O nosso Mauna não precisa ser silencioso, diferente das outras correntes da yoga, né? Mas o mantra, ele tenta liberar a mente. Por quê? Porque a mente ela tá sempre em uma plataforma de gosto, não gosto. Gosto, não gosto. Isso a gente chama Shankalpa, Vikalpa. Shankalpa. Ou seja, tem hora que ela gosta de uma coisa, tem hora que ela não gosta. E a percepção das coisas, ela fica muito conectada a isso. Por exemplo, o tempo, a percepção do tempo. Você pode estar aqui, né, nesse momento e ser muito desagradável para você, porque a sua mente pode estar em outro local, não é isso? Então a mente vai ficar muito perturbada e isso se torna uma tortura para você. Agora pode ser o contrário, pode ser que para outra pessoa estar aqui ouvindo pode ser muito agradável e a mente aceita isso.
Então, esse Sankalpa Vikalpa, ou seja, esse aceitar e rejeitar, né? Ele comanda a nossa mente. Né? Então, um yogi, ele tem que realmente entender isso. E ele tem que controlar a mente, ele tem que deter essas funções, né, de aceito, eu gosto ou não gosto. Raga do eixo, ou seja, eu me apego a alguma coisa, não é isso? Depois eu tenho uma aversão para essa coisa. Né? Por exemplo, quando a gente era criança, né? Bom, na nossa época, era muito comum, você entrava na sala de aula e você começava a escutar a aula do professor e você chupava o chiclete. E você estava escutando o professor falar. Aí, de repente, sei lá, o doce do chiclete já estava, né, indo embora, você tirava o chiclete e botava debaixo da carteira. Né? Aí, depois de um tempo, você pegava o chiclete de novo e chupava de novo. Ninguém nunca fez isso? Tá bom. Isso é o quê? Isso é o quê? É você boga, ou seja, você desfruta do açúcar, ou seja, você tá, depois você rejeita isso, não é isso? E depois você aceita de novo. E assim a nossa vida é assim. Por exemplo, eu tenho vontade de comer chocolate, é a mente, eu quero comer chocolate. Aí ela come chocolate e fala, não, agora eu não quero mais chocolate, não é assim? Depois, eu quero chocolate novo. Ou seja, então isso é que eu falo. A mente, ela tem ela trabalha muito no plano do manodharma. Manodharma significa a invenção. Ela inventa coisas, né? Ou seja, então se diz, né? Shuka dukkha pradona niyaha. A mente, ela inventa a felicidade e ela inventa a infelicidade. Então, na realidade, a felicidade e a infelicidade, num certo sentido, não existe isso. Mas o que faz você experimentar felicidade e infelicidade? É a mente. A mente, ela faz você experimentar calor e frio. Você fala, mas como é isso? Eu vou explicar. Por exemplo, os gyanis, né, os yogis, né, eles no mês de Magha é um mês de inverno na Índia. Então eles vão lá para os Himalaias no inverno. Então, à meia-noite, eles entram na água, a água até o pescoço, assim, tiram toda a roupa, a água até o pescoço, e eles ficam falando, né? Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi significa eu sou espírito. Ou seja, eu não sou o corpo, por isso eu não sinto frio. Aham Brahmasmi. Eu sou o espírito. Hum? Então ele fica controlando o frio. Ou senão, na época de muito calor, na Índia, sei lá, 50 graus, assim, né? 40, 50 graus, sensação de 60, não sei. Eles, ao meio-dia, no momento mais quente do dia, eles sentam no chão, postura de lótus, fazem uma fogueira, né, em volta e Aham Brahmas. Sou espírito, Aham Brahmas. Entende? É isso. Aí você fala, por exemplo, cama para fakir, né? Você deita numa cama de prego, né? Aham Brahmas. Você aguenta isso, eu não sou o corpo. Isso é uma forma de você eliminar essa função da mente, né? Meio chato fazer isso. Meio difícil fazer isso, assim, não é uma coisa tão, né? Você imagina? Mas é uma maneira deles fazerem. Ou seja, os guianes, os yoga, eles fazem isso. Então, se você vai lá, você vai ver. Né? Aqui a gente não vê tanto. Mas lá você vai ver. Agora, por exemplo, outra maneira mais fácil, né? E que eu digo, por isso a yoga, ela vem incorporando isso, né? A Ashtanga Yoga, é os mantras. Então, quando você canta, por exemplo, um mantra, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Então, Hare Krishna. Você cantou Hare Krishna, significa que a sua mente, nesse momento, se conectou com Hare e com Krishna. Então, Hare significa uma energia, né? A energia de Krishna. E Krishna é Krishna. Então, o que significa Krishna? Krishna significa Krish, significa aquele que atrai. Isso é Krish. Krish significa atrair. E Na
significa bem-aventurança. Então, quando você canta Krishna, ou seja, a sua mente está sendo atraída por Krishna e, ao mesmo tempo, ele está dando bem-aventurança à sua mente. Só que isso não é na hora, né? Vai demorar uns 200 anos, mais ou menos. Vai ter que cantar muito. Ou seja, por quê? Porque o processo é Chetodharpana Marjanam. Chetodharpana Marjanam significa limpar o espelho da mente. Então, a nossa mente, qual é a característica da nossa mente? Ela vai aceitando coisas, não é isso? Porque eu falei, né? Aceita, rejeita, gosto, não gosto. Por exemplo, você adoro você é lindo, vamos viver a vida toda, vai ser lindo quando vê o divórcio. Já não quero mais, você já não quer nem saber, vai no juiz, quer brigando pelo bens, mas você amava essa pessoa. Né? Você era a coisa mais maravilhosa, mas não, agora já não é mais. Você não pode ver, é doesha. Então é raga do eixo, ou seja, raga significa o apego, a vontade de estar juntos, né? E de repente tem uma vontade de nunca mais ver. Isso é a mente, entendeu? Não é uma coisa da sua alma, não é uma coisa dentro da sua essência isso. É uma coisa da sua mente, do seu sistema mental. Então, por exemplo, quando a gente fala, né? Eu quero controlar a minha mente. Né? Imagina, como eu vou controlar a minha mente? E aí eu digo, você vai controlar a sua mente quando você desenvolve desapego. Né? Por quê? Porque essa vontade de querer coisas, né, é uma coisa que não tem limite. Né? Você nunca fica satisfeito com aquilo que tem. E sempre cria uma ansiedade. Né? Então, por exemplo, você quer ter coisas, né? E cria uma ansiedade em você, porque você quer ter algo, né? Aí você faz um esforço para ter isso. Essa é a ansiedade que cria. E quando você tem essa coisa, o que acontece? Você desenvolve um apego por esse objeto. E quando você perde, você sofre com isso, correto? Você tem um esforço para manter e um esforço para perder. Tem uma fábula na Índia se conta, né, que tinha um yogi, né, que ele era muito desapegado, assim, muito. O cara era incrível, assim, um desapego personificado. Então ele andava na floresta, assim, só com uma tanga. Então ele tinha duas tangas, né? Essa roupa interior que eles usam, duas tangas que ele tinha. Então ele chegava lá, começava a meditar, né? E a única coisa, ele pegava frutas, raízes, né? E bebia água no rio e tinha uma tanga, ele lavava a tanga, botava para secar, usava outra tanga e assim ele vivia. Muitos anos ele viveu assim. Até que uns ratos começaram a comer uma tanga dele. Ele começou a ficar preocupado, né? Poxa, a tanga, estou ficando sem a tanga, como eu faço? Então ele pensou, bom, então eu vou lá, tem um senhor ali que é muito bondoso, ele é uma pessoa muito piedosa, é um fazendeiro, né? Então eu vou pedir para ele, pedir um gato para ele, né? Porque se eu tenho um gato, o gato vai comer os ratos, aí não vou ter problema. Então ele foi lá, falou, boa tarde, tá? Fala, senhor Yogi. Ele falou, senhor Yogi, o que o senhor quer? Fala, na verdade, eu gostaria de um gato, né? Porque ele explicou, os ratos estão comendo, né? A minha tanga, né? E eu só tenho duas tangas, e quando como uma tanga eu fico em ansiedade, porque eu tenho que procurar outra tanga, e aí perco a minha meditação, né? Aí o cara, o fazendeiro, falou, não, claro, leva o gato aí. Tem um gato para você, leva o gato. Ele levou o gato. Aí chegou lá, o gato fez a festa com os ratos, né? Comeu todos os ratos, então as tangas secavam lá de boa. Ele começou a meditar sempre, mas o gato começou a miar muito, né? Quando acabou os ratos, né? Já não tinha o que comer. O gato miau, miau, miau. E o yogi, como o yogi era muito compassivo também, ele na verdade ele pensava, Deus está no coração desse gato, porque essa é a concepção dos yogis, né? Que eles veem Deus no coração de cada entidade viva. Por isso eles não fazem diferença, distinção, né?
o Gita ele fala, né? Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Rastini Shunicha Swapaketa Pandita Samadashina. Ele fala, a pessoa de uma concepção superior, um yogi superior, ele vê Deus no coração do cachorro, daquele que come o cachorro, do elefante, da vaca, de um brahma, de um sacerdote erudito. Ele vê todo mundo da mesma forma, porque ele vê Deus no coração de cada um. Ele não faz distinção. Isso é como Samadarshinaha. Samadarshinaha significa ele vê com a mesma visão. Então não faz diferença para ele, né? Se você se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. Então ele não faz diferença, ele não faz distinção de corpo, né? Por exemplo, ele não vê a mulher e é uma mulher, aí ser um homem, aí ser um velho. Não, ele não faz, ele vê só a alma, né? Bom, o Yogi falou: Deus está no coração desse gato. Eu preciso alimentar esse gato, mas eu não tenho nada que dar para ele, né? O gato não come fruta, o gato não come raiz, ou seja, não vai viver disso. Então ele foi para o fazendeiro, falou: vou no fazendeiro. Aí chegou lá, falou: olha, ele pensou, talvez se o fazendeiro me dá uma vaca, aí fica fácil, porque a vaca, né? Eu posso dar leite para o gato. Então ele foi lá e pediu ao seu fazendeiro, falou: tudo bom? Ele falou: como está, senhor? Acabou com o problema de rato? Ele falou: sim, não tem mais problema de rato lá. O gato comeu todos os ratos. Agora eu estou com outro problema, eu preciso alimentar o gato. Então, será que você me dá uma vaca? Ele falou: claro, leva a vaca. Foi lá e deu a vaca para o Yogi. O Yogi levou a vaca. Aí foi lá, tirava leite, dava leite para o gato, né? O gato comia os ratos, a tanga dele estava tranquila. Mas só que é o seguinte, quem tem experiência na roça, né? Cuidar de vaca é algo muito difícil, né? Porque você precisa buscar a vaca, você precisa alimentar a vaca, você precisa tirar o leite, ou seja, é todo um trabalho. Cuidar dos bichos, dos carrapatos que dão na vaca. E o Yogi começou a ele fazer meditação e ficava pensando na vaca, né? Ele falou: poxa, e aí o que acontecia? Não tinha rato, o gato estava alimentado, mas a vaca tinha que comer, tinha que cuidar da vaca. E aí ficava difícil para ele. O que ele ia fazer, na verdade? Então ele ficou: meu Deus, mas a vaca, né? A vaca é sagrada para a gente, né? Então a gente tem que cuidar muito da vaca. Essa vaca. Aí ele falou: bom, acho que eu vou lá no fazendeiro, vou pedir se ele tem uma esposa para mim, uma filha dele, né? Sei lá, porque aí ela pode cuidar da vaca, eu posso praticar em praz. Então ele foi lá. Aí quando ele chegou lá, ele falou: ô, seu Yogi, tudo bem? Tudo bem. E os ratos? Não tem mais rato. E o gato? Tá fortinho? Sim, o gato está bem, tá gordinho. E a vaca? A vaca sim, o problema da vaca é que eu não tenho tempo. Eu quero fazer meditação e a vaca está aí e eu preciso de alguém que me ajude a cuidar da vaca. Então por isso eu estou pedindo. Será que você não tem uma filha para que eu possa casar com a sua filha, né? Ele falou: claro, seu Yogi, pode escolher aqui. Aí, bom, arrumou uma filha e a filha foi. Ou seja, aí casou, aí agora ele tinha o gato, que comia os ratos, né? Tinha a vaca, que dava leite para o gato. Tinha a mulher, que cuidava da vaca, né? Só que ele começou a praticar, mas a mulher queria muitas coisas. Falou: vamos ter uma casa melhor, não vamos ficar morando numa casinha de barra, eu quero uma casa maior. Eu quero e os nossos filhos, a educação para os nossos filhos. A mulher começou a pedir muitas coisas para ele, né? E ele, no momento, ele chegou e viu que não dava mais para. Ele falou: não, ele surtou. Diz que ele saiu correndo assim, aí ele saiu correndo nu. Ele não levou as tangas mais. Então aí saiu nu, aí já não tinha nada para se preocupar. É uma fábula, né? Mas é mais ou menos isso. Ou seja, a gente nunca vai estar feliz com aquilo que a gente tem. Ou seja, sempre a gente vai querer um pouco mais. Isso é a mente nossa, né? Então, controlar a mente não é algo fácil. No Gita, Arjuna, que é o discípulo de Krishna, né? Krishna fala para ele: você tem que controlar a mente, Arjuna, né? E Arjuna era um guerreiro, né? Um kshatriya, um guerreiro. E Arjuna fala para Krishna: olha, eu acho mais fácil parar o vento do que controlar a mente. Foi a resposta que ele deu. E Krishna falou: uau, é verdade. Controlar a mente é muito difícil, mas é possível. Aí ele falou: através de vairagya
desapego e através de prática. Ou seja, que através da prática, né, uma prática constante, o desapego, essas duas coisas juntas, ele falou, você pode controlar a mente. Então a mente não é que é impossível você controlar a mente, não é isso, é difícil, mas é possível. E quem pratica yoga tem que controlar a mente. A yoga do amor, ou seja, Bhakti Yoga, você vai cantar os mantras, né? Você vai cantar, né, o mantra Hare Krishna, que é o mantra que a gente mais canta, né? Porque Krishna, ele tem esse poder de atrair nossa mente, como eu falei, e além disso, o nome de Krishna, o nome Krishna, né? Hare Krishna, Hare Rama, ele não é diferente, ou seja, do som. Né? Então, essa é absoluto, né? Então, quando você fala Krishna, ou quando você fala Govinda, ou quando você fala, né, tá na mesma plataforma. Então, por isso, é muito poderoso, né? Ou seja, é uma coisa que você também pode fazer em qualquer lugar, qualquer local. Por exemplo, você vai fazer Bhakti Yoga, você pode estar no carro e você pode estar cantando Hare Krishna. Então não precisa você estar numa postura, não precisa você estar num local específico. Não, é diferente. Por exemplo, você quer fazer a série, né, sei lá, de Ashtanga Yoga, né? Poxa, você tem que estar de barriga vazia, né? Você tem que estar preparado. É diferente, não é a mesma coisa. Você tem que estar com o corpo ali, né? Bem preparado, não pode estar, né, nenhuma lesão. Já no Bhakti Yoga é distinto, por quê? Porque você só tem que cantar. E cantar é algo muito fácil, é natural. Você canta, você ouve o que você canta e você pode, de certa maneira, controlar a mente. Então, yoga significa isso. A yoga significa que você tem que deter as funções mentais. Ou seja, a mente ela tem que estar mais tranquila. Né? Por quê? A mente ela está muito, ela é muito volátil. Né? A mente ela vai de um lado para o outro. Na mente. Essa é a característica da mente. Ela vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, ela vai para o futuro. Imagina, a mente vai muito para o futuro. Né? Essa característica. Se você fica pensando tantas coisas do futuro, né? Você não sabe, o futuro é incerto. O futuro é uma coisa que você... E outra coisa, a mente ela vai muito para o passado, né? Que talvez seja pior. Ela traz o passado e você sofre com o passado. Mas sofrer com o passado é uma coisa horrível, que causa depressão, dá trauma, ou seja, por quê? Porque você trouxe essa situação para o presente. Então eu estou falando que coisas traumáticas acontecem na nossa vida, não é verdade? E isso com todo mundo, né? Não é só com você, é com todo mundo. E a gente tem que saber lidar com isso. Sabe? Você vai fazer uma sessão, vai no psicanalista, um psicólogo, bom, enfim. Você pode tratar isso, né? Tentar tratar isso. Só que, na realidade, é a coisa mais complexa do que a gente imagina. Né? Porque também tem outras vidas. Né? Aí tá, tem outras vidas. E fazer, por exemplo, uma regressão para outras vidas, isso é mais difícil. Isso aí, a pessoa tem que ser muito craque nisso. É difícil, é quase, não diria impossível, porque não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa ter a capacidade de saber os traumas da outra vida. Nessa vida já é difícil, imagina na outra vida. Então, na realidade, quando a gente vê a mente, né? A gente vê a mente, a gente percebe a mente consciente, nessa mente que ela realiza funções, nessa mente consciente, e a mente inconsciente a gente não percebe. Ou seja, é uma coisa que está aí, mas que é muito volumosa a mente inconsciente. Né? Então, se dá esse clássico exemplo, né, do iceberg. A mente consciente é a pontinha do iceberg. A mente inconsciente é toda aquela parte de baixo que você não vê, que você não sabe, que você não percebe, mas que se manifesta nos sonhos, por exemplo. E aí nós temos que entender o que nós temos dentro de nós. Por quê? Porque externamente nós podemos perceber o que nós temos. Né? Você tem o quê? Você tem água, você tem terra, você tem fogo, você tem ar. É o seu corpo. Né? Você tem éter. São os seus elementos do corpo que você tem.
é isso? Isso é Shankya, ou seja, isso é um tipo de yoga, Shankya, quando você analisa os elementos que você tem no seu corpo. Mas o seu corpo, o grosseiro, né, você está percebendo, você está vendo ele, né? Você vê sua perna, você vê seu braço, não é assim? Toca na sua cabeça, enfim. Mas o seu corpo sutil, que a gente chama ele de Linga Sharira, esse Linga Sharira você não vê. Você não vê ele, mas você tem. Você percebe, mas você não vê. Por exemplo, você não vê a sua mente. Né? Assim, você percebe a sua mente. Né? Você não vê. Então, a mente é chamado de quê? Manas. É o que eu falei, essa função que ela tem de aceitar, rejeitar. Isso é mente. Né? E você tem outro aspecto aí dentro de você que se chama Buddhi. Buddhi significa inteligência. Então, a inteligência ela é superior à mente. Buda discrimina. A mente aceita e rejeita. A mente fala, quero, não quero, quero, não quero. É como uma criança birrenta. Ah, não quero, quero, não quero. Já a Buda não, Buda pensa, por que eu quero? E por que eu não quero? Então, Buda é superior a manas. Ou seja, a inteligência ela é superior à mente. Então, quando nós temos a inteligência forte, né, poderosa, nós podemos controlar a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que fuma, né, e ela quer parar de fumar, ela tem que criar uma determinação. Isso vem de Buddhi. Ou seja, Buddhi cria uma determinação para parar de fumar. Então a inteligência vai falar, faz mal, provoca câncer, sei lá, um monte de coisa. E a mente vai ter que aceitar isso. Se a mente aceita esses argumentos da inteligência, né, a mente, tá bom. A mente pode falar, não, mas o meu avô, o seu avô viveu 90 anos e sempre fumou. Um argumento da mente, pode ser assim, né? Aí a inteligência vai ter que dominar a mente. Quando a inteligência domina a mente, ela consegue controlar a mente. Então, Buddha é uma coisa muito poderosa, é a discriminação. Agora, como nós vamos, né, trabalhar Buddha? Ou seja, como nós vamos nutrir Buddha? Como nós vamos nutrir a inteligência? Isso que é o problema. Como você nutre a sua inteligência? Né? Por exemplo, eu nutro a minha inteligência com Facebook, com o Instagram, né? Eu vou nutrir a minha inteligência, sei lá, com um livro, com os Sutras de Patanjali ou com Bhagavad Gita. É diferente, por exemplo, você vai ver no Facebook e vai ver o que as pessoas estão dizendo, e a sua inteligência vai captar isso, né? Você vai absorver isso é a sua inteligência. Né? Por exemplo, a inteligência ela percebe as coisas também vendo o erro dos outros. Né? Por exemplo, né? Você bota a mão no fogo. Quando você bota a mão no fogo, o que acontece? Você tira a mão do fogo. Mas lembra a primeira vez que você botou a mão no fogo? Quem lembra? Difícil, né? Mas em algum momento você chegou perto do fogo, né? E alguém falou para você, não bota a mão no fogo, né? Aí você, por quê? Porque o fogo queima. Isso é um tipo de inteligência. Né? Alguém fala para você, não bota a mão no fogo, menino. Você vai queimar. Agora eu quero ver se é verdade. Eu boto a mão no fogo, queima. Então é outro tipo de inteligência, entende? É uma inteligência diferente, mas é inteligência também. Então, a inteligência que você aprende, né, das coisas que você vivencia, né, que é um tipo de inteligência, das coisas que você experimenta, né, e das coisas que falam para você, das coisas que você lê, absorve, enfim. A inteligência ela está adquirindo informações, né, e você está nutrindo a sua inteligência. Como esse exemplo que eu dei, a percepção sensorial. Você precisa evitar algumas coisas, enfim, inteligência. Né? Agora, se você nutre a sua inteligência de uma maneira com assuntos transcendentais, o que acontece? A inteligência
Por exemplo, você vai falar para você nutre a sua inteligência. Por exemplo, a gente está dando uma palestra aqui. Você está nutrindo a sua inteligência de alguma maneira. Então você pode chegar, a inteligência vai ficar nutrida. Você lê o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala, Krishna fala, olha, o sofrimento, ele nasce do ventre dos apegos. Quanto mais apegado você é, mais você vai sofrer. Isso é inteligência. Fala, não, comigo vai ser diferente. Não vai. Se você apega, você pode ter coisas, mas se você se apega a coisas, você vai sofrer. Por quê? Porque chega um momento que você perde as coisas, né? Então é isso, a inteligência está ali, se nutrindo. Então, como você vai nutrir a inteligência? Para a inteligência ser mais forte que a mente. Senão, a mente se fecha. É como, por exemplo, uma barra de ferro. Imagina uma barra de ferro, imagina uma agulha. Imagina que a mente era tão fechada que ela se torna uma barra de ferro. E a agulha é a inteligência que vai, toca, tum, 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 não vai. Né? Então, a inteligência ela tem que ser tão forte que ela vai vencer a mente. Aí, beleza. Por quê? Porque a inteligência discrimina. Então, são dois aspectos que tem dentro de nós que nós percebemos, sentimos, não vemos, que é mente, inteligência. Agora, existe outro aspecto, que é o arrânkara. Arrânkara significa ego. Né? Ego. Então, nós temos um ego. Né? Todo mundo tem. Por exemplo, o meu o ego significa o quê? A identificação que você tem com a sua. Você criou uma identidade. Né? Por exemplo, eu sou homem, eu sou mulher, né? Eu sou jovem, eu sou velho, eu sou brasileiro, eu sou chileno, eu sou professor, eu sou médico. Isso tudo é ego. Ego. A gente fala falso ego. Por quê? Porque é falso? Porque não é verdadeiro. Porque em outra vida, o que você era? Então, nessa vida, você é mulher e você se identifica tanto em ser mulher. Tudo bem, mas na próxima vida você deixa de ser mulher e você, na próxima vida, é homem. Então, o que adiantou essa identificação? O ego, por isso a gente fala falso ego. Ele é falso no sentido que ele é temporário. Né? O ego, então, o Bhagavad Gita ele fala, né? Ahankara Vimudatma. Ahankara Vimudatma significa que o ego, ele cobre Atma é a alma. Então, dentro de nós também existe outro aspecto que é Chit, que é a alma, que é a consciência. Esse aspecto foi o que eu falava no início, que pode ter uma conexão com Deus, com o transcendente. Né? Esse aspecto é o aspecto superior que tem dentro de nós. Ou seja, é a nossa identificação, é a nossa identificação real, que a alma se conecta com uma alma suprema, com Parabrahman, ou seja, com algo que é superior. Mas o nosso ego, o nosso falso ego, podemos dizer assim, o nosso falso ego, ele está se conectando com coisas que são muito ilusórias, como diz, com esses conceitos. Né? Por isso nós sofremos. Então, na realidade, é uma palavra muito pequenininha que causa um grande problema. Eu. Né? Quando você fala eu, né? Ou você fala meu. Eu, meu. Então aí está o grande problema nosso. Porque você fala eu sou, eu. Né? E é meu. Então, minha casa, meu cachorro, né? O meu carro. Então, a minha vida. Então, esse eu e meu, né? É que vai causar essa identificação equivocada que nós temos. Né? Então, isso vai gerar uma série de problemas. Né? Então, a yoga, Bhakti Yoga, qualquer tipo de yoga, tem o objetivo de dissolver esse ego. Então, dissolver o ego é uma tarefa assim, muito difícil, não é fácil você dissolver uma identidade que você tem. Por exemplo, nós temos um ego grande, o ego natal, ou seja, a cidade onde a gente nasceu, onde a gente morou, é um ego que a gente tem. Né? Você gosta do local onde você nasceu, onde você viveu, das coisas que você faz, né?
do seu time de futebol, do político de sua preferência, não é isso? Mas, na verdade, por exemplo, as pessoas ficam brigando por política ou por futebol, não sei, brigando, discutindo, não sei. Mas o que elas ganham com isso, né? Não ganham muito, né? Ou seja, se entrou o político A ou o político B, não faz tanta diferença na sua vida. Talvez faça, mas é muito pouco. Então, na realidade, a yoga ela tem uma concepção superior, no qual você precisa identificar a sua alma, ou seja, a parte mais interna que você tem, mais sutil, mais importante, com a alma suprema. Então, isso é yoga, isso é a conexão. Né? Então, isso pode ser feito através da devoção, pode. E, por exemplo, se você faz uma oração, se você faz uma prece, se você faz uma meditação, né? Se você faz uma yoga consciente, né? Ou seja, não uma yoga só, sei lá, imitação de posturas, mas se você faz uma yoga tendo uma consciência do seu corpo como um veículo, né, que serve de oferecimento a Deus. Isso é yoga das posturas, né? Então a gente vê que realmente a yoga, ela tem um pouquinho de água, né? A yoga ela pode te ajudar muito, né? Porque ela vai quebrando, né? Todos esses vínculos que você tem com. Obrigado. Aproveitar a pausinha só para falar do tempo. 5 minutos. Tenho 5 minutos. Querem fazer alguma pergunta? O tempo aqui eu não estou muito. É 1 hora mais ou menos. Bom, então em 5 minutos a gente pode meditar, né, que realmente não somos o corpo material, e também nós não somos esse corpo sutil. Que eu falei, o corpo material, que agora você tem uma identificação muito, muito forte com isso, né? E que você sente, que você experimenta, né, com os sentidos, e esse corpo sutil também que você tem, que é, como eu falei, a mente, a inteligência, o ego, tudo isso não faz parte da nossa identidade. Então a yoga ela tenta revelar isso, ela tenta descobrir. Yoga significa uma descoberta que você vai fazer. Você não é o corpo e você também não é a mente. Porque, por exemplo, quando a gente sofre, né? Quando a gente sofre, a mente ela está fazendo o ser sofrer, né? Porque quando nós nos identificamos, né? Nós nos identificamos colocando a mão no nosso peito, assim, geralmente assim, eu estou feliz, eu estou muito triste, eu estou com muita raiva dele, coisa assim. Então, você, na realidade, essa identificação, ela não deveria ser assim, mas ela é assim por quê? Porque nós nos identificamos com o nosso eu verdadeiro, né, que é Chit, que está no nosso coração. Nós deveríamos falar, eu sofro, eu sou, eu não quero, eu não gosto. Mas isso é a mente, né? E a mente é algo sutil. A mente, não é que a mente seja o cérebro, né? A mente é diferente do cérebro. Ou seja, e a consciência é outra coisa. Então a yoga ela é para despertar a consciência, né? A yoga da devoção é para você desenvolver uma relação com Deus, né? Essa relação pode ser de muitas maneiras. Essa relação ela pode, como eu falei, ela pode vir através do desapego, do conhecimento, né? Jnana, Vairagya. Ela pode vir através do bhakti, do amor, das asanas, desse oferecimento das posturas, né? Para Deus. Então, na realidade, nós temos que estar conectados com Deus o tempo todo. Isso é yoga. Guru Pramananda. Obrigado. Agradecer, Santo, Hare Krishna. Hare Krishna. Pessoal, agora a próxima prática, então, daqui 15 minutos. A gente vai ir direto para lá, para praticar. Enquanto a gente não
15 minutos lá no campo, com a Anela, que é yoga e poesia. Uma prática bem legal, gente. E aí logo depois, Kiko, tá bem? Um atrapalhou outro agora?